Uma coisa que me esqueci, se estás aqui a visitar-nos pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Pedro, sou um dos líderes aqui da igreja e estamos a seguir o Evangelho de João. Estamos na reta final do Evangelho de João. E a semana passada o Litos, ele trouxe o início da caminhada de Jesus para a cruz, ali em João 18, capítulo 18 e início do capítulo 19. E foi espetacular. Eu passei a semana toda a pensar em algumas das coisas que o Litos trouxe e a ver, ele falou sobre a perspectiva de Jesus a caminhar este caminho de soberania, de controle, de caminhar para a cruz. Estava tudo sob a sua autoridade, estava tudo dentro do plano, mas ao mesmo tempo ele trouxe aquela perspectiva do Pai a ver o seu Filho amado a ir para a cruz, a saber aquilo que lhe esperava, e a angústia, a dor, no meio de um plano perfeito. No entanto, impossível de não estar a ser um momento tenso e de muita coisa ali a acontecer. Hoje vamos dar continuidade a essa história. Mas antes de irmos para essa história, eu gostava só de trazer este pequeno poema, ou vem de uma música que eu conheço, que diz o seguinte: eu nunca mais serei o mesmo, agora que vi a cruz. E como tu assumiste a responsabilidade, a plenitude da ira de Deus. E talvez eu nunca entenda. Talvez eu nunca entenda exatamente o que sofreste em meu lugar. Jesus, tu que não conheceste o pecado, foste feito pecado por nós. E oh, quão feroz é a raiva do Pai, ou a ira do Pai. E embora tenha sido perfurado, toda a dor não poderia ser comparada ao tão escuro era a hora, quando todo o céu virou o rosto para longe de ti. Quão doce é a tua misericórdia, à medida que encontra o seu caminho para mim. Esta é uma música que impactou-me quando tinha 13, 14 anos. Esta é uma tradução feita desta música. Mas eu lembro de ter 13, 14 anos. Quem tem 13, 14, 15 anos aqui? O Jason, o Mário, o Giovanni. Eu lembro de ter 13, 14 anos e ouvir, estar numa conferência na Inglaterra e ouvir esta música pela primeira vez. E logo aquela primeira frase: eu nunca mais serei o mesmo, agora que eu vi a cruz. E depois começar a pensar na forma como Jesus assumiu a responsabilidade, levou a ira de Deus sobre ele. E pensar na magnitude dessa verdade, a ira de Deus a cair sobre o seu Filho. E talvez eu nunca entenda exatamente o que ele sofreu no lugar. Lembro de passar muito tempo naquela conferência a pensar no que Jesus sofreu no meu lugar naquela cruz. Pensar, eu nunca vou conseguir entender quão profundo, o quão doloroso foi o que Jesus fez comigo, por mim ali naquela cruz. Jesus, aquele que nunca conheceu pecado, foi feito pecado por mim. Eu lembro de estar a pensar isso e pensar, quem sou eu? Quem sou eu para que Jesus, aquele que nunca tinha conhecido pecado, nunca tinha pecado na sua vida, levar o meu pecado sobre ele? E pensar que a ira de Deus, a ira do Pai sobre o pecado, a ira que todos nós merecíamos, a ira que Ele merecia, que caísse sobre mim, tinha caído sobre Jesus. Mas depois estas frases que vieram a seguir foram as que marcaram e marcaram até hoje. Ainda hoje estava a ouvir isto e a chorar. Porque muitas vezes nós olhamos para as mãos e olhamos para a dor naquela cruz
como dor insuportável, e certamente foi, mas pensar que foi naquele momento, quando o nosso pecado cai sobre Jesus e a ira de Deus cai sobre Ele, aquele momento onde está consumado, está terminado, e vamos falar sobre isso hoje. Aquele momento onde há separação entre Deus Pai e Deus Filho. Quão doloroso isso deve ter sido. Aqueles que por toda a eternidade sempre estiveram, sempre existiram. Mas aquele momento, por mim e por ti, como terá sido doloroso. Mas quão doce é a tua misericórdia. Quão doce é a graça de Deus que flui e corre e encontra o seu caminho para nós. Ok? E hoje nós vamos olhar para a cruz e para a semana vamos olhar para a ressurreição. E graças a Deus que nós conhecemos a história toda. Graças a Deus que nós agora vivemos no resultado dessa vitória e dessa história. Mas hoje eu quero que a minha oração é que nós saiamos daqui impactados por aquilo que Jesus fez por nós ao ir naquela cruz. E possamos sair daqui, quer tenhas 12 anos, quer tenhas 91, não é, Sr. Bessa? 91, possa sair daqui impactado novamente pelo alto sacrifício que Jesus fez por nós. Então, esta foi a minha introdução. Tenho agora muito tempo, não é, pela frente. O Litos, a semana passada, iniciou a caminhada da soberania de Jesus. E há um versículo que não vai estar ali, mas eu vou lê-lo só rapidamente em João, se quiserem abrir, João 19. Mas um versículo que eu passei muito tempo esta semana a meditar nele. Pilatos está a tentar obter uma resposta de Jesus. Está a falar com ele e chega a um ponto e diz a Jesus: você não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? E Jesus responde: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Como os jovens dizem hoje em dia, #Jesus no comando. Jesus está em controle. Jesus está exatamente no sítio que tinha que estar. E tudo o que está a acontecer ali à volta está a acontecer porque Ele está a permitir que aconteça, porque o Pai está a permitir que aconteça. Não há nada ali que está a ser uma surpresa, não há nada ali que Ele não estivesse a contar. Jesus, mesmo enquanto Ele está a orar, antes de começar esta caminhada, Ele já sabe. Ele até já orou, não é? Para Deus, para o Pai poder libertá-lo se fosse possível. Não é? Mas não, Ele sabia que tinha que ir, tinha que ser obediente. E Ele está ali com autoridade, Ele está ali no comando. E então vamos continuar a história da semana passada, começando no versículo 16. Temos aqui a ler também, se quiserem. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Estávamos ontem no nosso grupo e estávamos a falar, Pilatos, ele tentou. Durante toda a conversa, parece que ele volta e meia, há um certo nervosismo ali. Ele percebe que há qualquer coisa de estranho. Ele tenta passar a batata quente, não é? Se vocês quiserem crucificá-lo, mas eu não encontro nada aqui. Mas aqueles chefes sacerdotes, aqueles fariseus, eles estavam tão cegos espiritualmente, eles estavam tão cegos pelo pecado, eles estavam tão cegos que eles insistiram.
até que Pilatos decide entregar Jesus para ser crucificado. Cede à pressão do mundo, aos desejos do povo. E então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Golgotá. Imaginem, Jesus, o Rei da Glória, como estamos vindo a falar ao longo do Evangelho de João, a ser entregue para ser crucificado. E então estamos nos últimos minutos, últimas horas, está a caminhar. E ele pega na sua cruz. Temos ali uma imagem de uma cruz, não dá para ver bem, nós não temos noção, mas imaginem o peso, a grandeza daquilo. Os criminosos eram obrigados a levarem a sua cruz para serem crucificados. E Jesus é tratado da mesma forma, como um criminoso que tem que pegar na sua cruz e caminhar em direção a este lugar. É um caminho de negação de si mesmo, de se humilhar, de ser obediente, de servir a nós. É um caminho de amor, é um caminho de demonstração. Imaginem os discípulos mais à frente, depois da morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Imaginem quando estão a conversar ali em Atos e lembram-se, por exemplo, deste ensino de Jesus. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que é que vocês imaginam que viria à mente daqueles discípulos quando se estavam a lembrar dessa passagem? Estariam a lembrar-se do seu mestre, Jesus, a pegar na sua cruz, por amor a eles, por amor a nós, a negar-se a si mesmo e em amor a caminhar. Em dor, em sofrimento, a caminhar pelo alvo maior, pela missão do seu Pai, pela missão de Deus. Discípulos, se vocês quiserem acompanhar-me, neguem-se a si mesmo e tomem diariamente a sua cruz e sigam-me. Quantas vezes olhamos para o cristianismo desta forma? Sermos discípulos de Jesus, olhar desta forma, e eu preciso pegar na minha cruz, negar-me a mim mesmo e seguir o exemplo do meu mestre, em amor pelos perdidos que estão à minha volta, neste mundo perdido. Estávamos a falar ontem, mais uma vez, no nosso grupo, sobre o poder de sermos um discípulo de Jesus, o custo que isso vem. No mundo terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. Isto são as palavras do Mestre, o Rei da Glória, que agora está a demonstrar. Sabem, não foi uma coisa fácil. Hebreus 5:7 diz que durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Dá para demonstrar a dureza da missão que Jesus tinha. Por meio de orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Mas embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E então, continuando ali, o crucificaram. E com ele, 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Jesus chega ao topo deste monte, a cruz é colocada num lugar e ele é crucificado.
juntamente com outros 2 criminosos, a cumprir o que a palavra tem sido trazida até ali, as palavras proféticas, o que tinha sido predito daquilo que iria acontecer. Em Isaías 53:12 diz que ele iria ser contado entre os transgressores. Jesus está a cumprir. #Jesus, o cumpridor das promessas. Vamos ver isso durante esta história. Jesus ali no meio de 2 criminosos. E uma inscrição por cima: Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Aqui nós temos o Rei da Glória, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador das pessoas que o estão a crucificar. Imaginem-no ali naquela cruz, pendurado naquela cruz, olhando para a sua criação, olhando para as pessoas que ele ama totalmente, completamente. Imaginem o Pai olhar para o seu Filho amado, de quem ele tem grande prazer, ali pendurado naquela cruz. E ele está ali não porque fez alguma coisa para merecer. Os outros 2 tinham cometido crimes. Jesus não tinha pecado uma única vez. Não tinha feito nada de mal. Em Hebreus até fala que ele passou por todo tipo de tentação, porém sem pecar. 100% santo, 100% inocente, 100% limpo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ele está ali pendurado. Está ali pendurado por amor a nós. Está ali pendurado por obediência ao seu Pai. Ele está ali porque decidiu negar-se a si mesmo. Ele está ali para levar sobre ele aquilo que ele não fez. A sujidade, a porcaria, a podridão do homem. E o homem consegue ser muito podre. Cada pensamento, cada atitude, cada injustiça, cada infidelidade, tudo aquilo que ele não é, foi carregado e pregado sobre ele naquela cruz. Quando eu tinha 13 anos, estava a pensar como é que isto é possível. Eu lembro de ouvir um pregador a falar isso e de repente estar a pensar em todos os pensamentos que só eu sabia que os tinha tido. Mais ninguém sabia a sujidade, as coisas que eu tinha feito que não devia ter estado a fazer. Até as coisas boas que eu devia estar a fazer e que não estava a fazer. Eu lembro de estar a pegar nisso tudo e estar a pensar, Jesus, Ele carregou isso sobre Ele naquela cruz. Isto não é justo. Eu lembro de estar a pensar, isto não é justo, eu não consigo entender isto. No entanto, Jesus o fez. Continuando, muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, ou seja, todos ali iriam conseguir compreender. Os chefes sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tudo isto está a cumprir as profecias, tudo isto está a cumprir a palavra de Deus. Toda esta história, tintim por tintim. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas deles e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros.
Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. O que eu acho impressionante é que estes homens estão a fazer isto e estão-se a achar os maiores do mundo. Estão a achar que estão totalmente sob controle, que Jesus já perdeu e que eles estão a poder decidir estas coisas todas. Mas depois tu lês Salmos 22, por exemplo, e vês que estes precisos versículos, isto que está a acontecer, foi predito já em Salmos. E tu pensas, eles não têm controle sobre nada. Mas Jesus, que tem toda a autoridade, está a fazer cumprir todo o que foi falado para que ele pudesse morrer naquela cruz e ser o sacrifício perfeito. É que temos que entender isto é tão fora até do nosso pensamento. É tão bem orquestrado que não há uma única falha. Lê a Bíblia de início ao fim e tu vais perceber a história magnífica da salvação do nosso Pai por nós. E vais ver, começando em Gênesis, olhando por cada livro, e vais perceber que há um plano em ação que está a ser concretizado neste preciso momento. E onde o homem está a se elevar, na realidade, como Paulo muitas vezes dizia, que miserável homem que nós somos. Os homens somos fracos. Jesus está a morrer por nós ali. A caminhada da soberania, Jesus no comando. Continuando, versículo 25. Portanto não, perto da cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ela amava, disse à sua mãe: imagina Jesus ali naquela cruz, a sofrer uma dor que nós não conseguimos entender, e espero que nunca vamos conseguir entender, a dor física que ele estava a passar. E ao mesmo tempo ele está 100% ciente do plano, está 100% ciente das suas responsabilidades, está 100% a ser quem ele sempre foi, movido por compaixão. Ele está ali e ele está a olhar para a sua mãe, para João, para Maria Madalena e para a irmã da sua mãe Maria. Aí está o seu filho. O que é que ele está a fazer? Mesmo na cruz, Jesus está transbordado de amor e compaixão. Está a olhar para Maria, sua mãe, e está a cuidar dela, está a entregá-la ao cuidado de João. Está a certificar que a mãe dele vai ser cuidada aqui na terra. João toma conta dela, faz parte da sua família agora. Eu acho que isso é só mais uma das características fantásticas do nosso Salvador. É que num momento de crise, num momento de dor, num momento terrível, ele mesmo assim está a conseguir pensar nos outros. Mesmo assim ele está a conseguir pensar na sua mãe. Está a conseguir amá-la. Esse é o nosso Salvador. Esse é o nosso Salvador. Mais tarde, versículo 28, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, impressionante, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, mas para que a Escritura se cumprisse, para que tudo que tinha sido dito se cumprisse, ele disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de hissopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, tendo cumprido toda a Escritura, Jesus disse, está consumado. E com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Que momento!
Nós vemos pelo relato dos outros evangelhos, não é, que toda a criação reage a este momento. Mas este momento onde a ira de Deus cai ali, está consumado. É neste preciso momento que Jesus, pela sua própria vontade, voluntariamente morre. E salvação é ganha. É o final do seu ministério aqui na terra. É o cumprir de tudo o que o Pai lhe tinha ordenado para fazer aqui na terra. O preço total foi pago pelos preços dos nossos pecados. O sacrifício perfeito foi feito. Sem mancha, sem mácula, perfeito. Tão escura era a noite, quando todo o céu virou o rosto para longe de ti. Imaginem o momento. Agora eu quero que a gente pense realmente nisto. Porque este momento é um momento marcante para a tua vida. Ele fez isto por ti. Ele fez isto para que os teus pecados fossem perdoados. Ele passou por tamanha dor e separação por ti. E eu espero que nós possamos nos deliciar ao pensar nessas verdades. Nesta conquista, na liberdade que está a ser ganha ali. Na graça incrível que vai transbordar sobre a nossa vida. Versículo 31. Esse era o dia de preparação. E o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenasse que lhes quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados. Estes religiosos a tentar fazer tudo dentro da religião, achando-se super santos quando tinham acabado de crucificar o Rei da Glória. Pediram para que serem quebradas as pernas e os corpos fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida a do outro. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Isto é Jesus a falar, isto é João a falar. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Ouçam a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Todos os pormenores cumpridos. E como diz a Escritura noutro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Jesus, o cumpridor das promessas, completou a Escritura. Nenhum único detalhe falhou. Cumpriu tudo, por mim e por ti. Então termina esta secção maravilhosa da história de Jesus. Jesus cumpriu o plano que tinha no coração, que tinha estado no coração de Deus desde o início, desde o dia em que a raça humana tinha pecado em Adão e mesmo antes disso. O plano que tinha sido planeado ao longo dos séculos, visto pelo povo de Deus, falado e profetizado, até ao último momento Jesus viveu uma vida sem pecado e cheio de compaixão, para manter-se fiel até o momento que obteve a salvação do mundo. Agora, graças a Deus, esta não é o final da história, nós sabemos. Para a semana vamos
estar a celebrar essa história. Não é? Hoje é um conteúdo talvez mais pesado. Mas há uma música que eu também gosto muito, recente, que diz assim: sexta-feira, mas também está aí, sexta-feira é boa porque o domingo está a chegar. Não percas a esperança porque o domingo está a chegar. Diabo, você terminou, é melhor começares a correr. Sexta-feira é boa porque o domingo está a chegar. A história não acaba aqui. 3 dias. 3 dias e nós sabemos o que é que acontece. O Rei da Glória ressuscitou. Venceu a morte. E venceu o poder do mal. Declarou vitória. Está consumado, está feito. E para aqueles que confiam em Cristo Jesus, para aqueles que entregam a vida a Jesus, para aqueles que olham para o Filho de Deus como fonte de salvação, eternamente vão poder caminhar com Ele, porque Ele fez isto. Domingo vem aí, a ressurreição vem aí. Venham com expectativa para a semana, para falarmos e celebrarmos a ressurreição de Jesus. Mas hoje eu quero só terminar olhando para a cruz, para este grande dia. Está consumado. Sangraste e morreste. Entregaste a tua vida e pensaste em mim. Com amor nos olhos, entregaste a tua vida para me libertar. Vamos só fechar os olhos uns breves segundos ou minutos. Vamos ver. Pensa em Jesus naquela cruz. O que é que imagines a cena na tua mente agora? Imagina Jesus a ser entregue por Pilatos a ser crucificado. Certeza o povo a berrar e a gritar conseguiram aquilo que eles queriam. Pilatos cedeu. Estão a celebrar. Tinham antes gritado: mato, mato, crucificam. E de repente Pilatos cedeu. E Jesus está com a cruz agora e está a caminhar. E ao caminhar, Ele está a pensar em ti, está a pensar em mim, está a pensar nos seus discípulos, está a pensar no mundo, está a pensar no povo e na família que Ele quer para Ele, está a pensar que Ele precisa de fazer isto porque o Pai dele o ordenou para fazer. Ele sabe que é a única forma de ganhar a salvação, então Ele dá cada passo, imagina, cada passo, com suor, com dor, a caminhar, a subir o monte. Imaginem, pensem no momento em que Jesus está a ser esticado ali naquela cruz, deitado sobre a cruz, para que os homens pudessem perfurar as suas mãos. Imaginem cada prego. É insuportável só de imaginar. Imaginem a dor. E com orações e súplicas, Jesus está no comando. Eu estou a fazer isto. Eu preciso de cumprir. Eu preciso de cumprir cada promessa. Eu preciso de ser obediente até ao fim. Cada prego. Imaginem quando se lembram de fazer uma coroa de espinhos e colocar na sua cabeça, gozando com ele. Este é o Rei dos Judeus. O gozo que estaria a haver ali naquele povo ali à volta. Celebrando, achando que tinham ganho, conseguiram apanhá-lo. E Jesus está constantemente a pensar em ti. Eu quero que ponhas o teu nome agora em mente. Não pense em mais ninguém. Põe o teu nome. Jesus está a pensar em ti. É pelo Pedro que eu estou a fazer isto. Eu preciso de fazer isto.
preciso ir até ao fim. Imaginem aquela cruz a ser levantada, colocada em sítio, e de repente o peso está a sentir-se agora ali nos pregos. Imaginem a dor insuportável. E ao mesmo tempo imaginem a dor de Deus Pai, a ver o seu Filho amado a passar por isto tudo. Este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. Mas na mente deles estão a olhar em amor, estão a pensar, mas o Pedro precisa disto. Isto tem que ser feito. Não há outra alternativa. Isto tem que ser feito. Jesus está a breves segundos de falecer e pensa, eu tenho que cumprir com toda a Escritura. Tenho sede. E a Escritura é cumprida. Chegou o momento. Este é o momento por qual eu vim. Este é o momento por qual eu tenho caminhado neste mundo. Este é o momento por qual eu deixei a minha glória com o Pai para tornar forma humana. Este é o momento por qual eu tenho estado a falar da hora que estava para chegar. A hora chegou. Este é o momento que eu vou trazer solução para a vida do Pedro. Para a tua vida. Coloca o teu nome aí. Este é o momento. E então ele grita, está consumado. E voluntariamente ele entrega-se por nós. E naquele momento a ira de Deus cai sobre ele. O nosso pecado está sobre ele, a nossa sujidade. E eu quero que tu penses na tua sujidade. Sujidade do passado. Mas mesmo agora, aqueles pecados, aqueles pequenos pecados, aqueles pecados que a gente faz neste momento. Pensa nisso. Jesus morreu para te libertar disso. Está consumado. Deus Pai, aqui está o meu sangue derramado pelo Pedro. Ele agora ele está limpo. O meu sangue o lavou. Põe o teu nome aí. Ai, mas quanto custou isso? Quanto custou isso? Quanto custou isso? A Deus Pai e a Deus Filho. Quanto custou isso? Mas saldou a dívida. O preço está feito. Sangraste e morreste. Entregaste a tua vida e pensaste em mim. Com amor nos teus olhos, entregaste a tua vida para me libertar. Vamos orar. Jesus, eu quero te louvar, porque mesmo no meio de orações e súplicas, mesmo no meio de dor e de sofrimento, mesmo de levares com aquela cruz, mesmo por teres passado, no meio de teres passado coisas que nós nem conseguimos imaginar, tu não vacilaste. Nem por um segundo. Obrigado, Jesus, porque tu foste até ao fim e morreste naquela cruz por mim e por cada um aqui neste lugar. Tu és o caminho, tu és a verdade, tu és vida. Tu abriste o caminho para que nós pudéssemos conhecer o Pai. E eu te louvo e te agradeço por isso. Eu nunca vou conseguir compreender, nunca vou conseguir perceber o que tu fizeste ali naquela cruz, mas eu te louvo a cada dia. Obrigado, Jesus, por teres tornado fonte de salvação para mim e para todos aqui.
Obrigado, Jesus, porque nós estávamos presos aos nossos pecados, merecedores da ira de Deus, sem solução, sem forma de responder, de reagir, sem forma de chegar ao Pai. Mas pela tua graça, Jesus, por ti, Jesus, nós o podemos conhecer. Jesus, eu oro que durante esta semana, esta verdade, esta passagem, mesmo nos nossos grupos, quando estamos a meditar, que nós possamos ser, Senhor, por um lado possamos deleitar-nos nestas verdades, por outro lado possamos mais uma vez ser deslumbrados pelo preço, o alto preço que te custou para me resgatar. Senhor, abre os meus olhos cada vez mais para esta verdade incrível, este acontecimento incrível. E durante estas próximas semanas, ao prepararmos para celebrar a Páscoa, ó Deus, usa o Teu Espírito Santo para, Senhor, falar ao nosso coração, trazer viva estas Escrituras, Senhor, e fazer-nos, Senhor, saborear cada pormenor deste plano incrível de salvação. Senhor, e ao olharmos para o terceiro dia, ao olharmos para a ressurreição, ao olharmos para a vitória, Deus, que nós possamos durante esta semana e até no próximo domingo celebrar isso com tudo o que nós temos. É quão incrível é o que Tu fizeste por nós, Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar uma última música que diz quão grande é o amor de Deus. E vamos celebrar, vamos louvar a Jesus pelo seu amor por nós. Mas, se tu ainda não conheces Jesus, eu quero te desafiar a seres como eu fui aos 9 anos, mas depois ali aos 12, 13 anos. Deixa que este sacrifício perfeito de Jesus abra caminho para tu conheceres o Pai. Ele já fez, está tudo feito. Mas tu precisas de vir a Ele. E eu quero te desafiar, não percas nem mais um segundo. Não saias deste lugar a pensar se sim ou se não. Não, vem ao Rei da Glória, vem ao teu Salvador. Entrega a tua vida a Ele e deixa que o seu sangue te limpe, te purifique e que hoje possas conhecer Deus como teu Pai e possas sair daqui parte da sua família, limpo e perdoado, um filho de Deus. Ok, então, se esse é o teu caso, no final desta canção, vem à frente e um dos líderes pode orar por ti. Ok, mas vamos celebrar esta verdade.